amor de Deus, quem não quer ser rico, né? Vai falar a verdade. Mas na verdade, para isso a gente precisa saber, mas e aí? Você tá cobrando certo? Eu tô cobrando certo? Como é que é cobrar certo? Meu preço é bom ou não é? Eu sou Roberta Canuto, assessora da Casa de Dois Assessoria, e eu estou aqui para te dizer e para falar um pouco mais sobre isso, sobre preço. Cobrar certo é fundamental para você ser um profissional de sucesso. E não sou eu, Roberta Canuto, que estou falando isso. Na verdade, eu nem preciso te dizer isso, não é mesmo? Eu tenho certeza que você sabe disso. Logo que eu comecei a minha empresa e o planejamento da minha empresa, eu já sabia disso. Porque eu venho de um mundo onde a gente planejava a gente passava metade do ano planejando o ano seguinte. As estratégias do ano e tal. E no meio de tudo isso, se falava-se bastante de preço. Óbvio que na época era um produto, hoje em dia eu trabalho com serviço, é diferente, existem adaptações, mas eu consegui, então, na construção da Casa de Dois, trazer tudo isso, todo esse meu expertise para esse planejamento. E, obviamente, eu vou compartilhar todo esse meu conhecimento com vocês. Então, para você saber se você está cobrando certo ou então para você cobrar certo, você precisa ter um passo a passo aí básico. A primeira parte é fazer pesquisa de mercado. Não tem milagre, gente. Precisa pesquisar. Entender um pouco quem são os seus concorrentes diretos e indiretos e quanto eles cobram. Você sabe quanto os seus concorrentes cobram e que tipo de serviço eles oferecem? Isso com certeza vai ser seu ponto de partida, porque você precisa entender quanto que o mercado cobra versus quais são os serviços oferecidos, né? Qual que é a média desse valor versus o que eles fazem efetivamente. Porque assim você vai conseguir mais facilmente destacar quais são os seus diferenciais, ou seja, o que você faz de singular, de diferente, por que você poderá cobrar mais ou não, ou por que você tem que cobrar menos, né? O que é o seu especial versus os seus concorrentes. Depois, a segunda coisa básica, lá vem a Roberta com negócio de planilha. Sim, obviamente, você precisa colocar todos os seus custos em uma planilha. Simples, uma planilha muito simples. Vai colocando lá quais são os custos. Aluguel de rádio. Eu trabalho com 5 pessoas no evento. São 5 rádios versus tanto mais o frete. Quais outros custos que você tem? O meu celular, a minha gasolina, o pedágio até eu ir em tal lugar, os estacionamentos para fazer participar dessas reuniões, né? O papel que eu vou ter que imprimir, quantidade de coisa que eu tenho que levar no dia do casamento, a prancheta, a depreciação do carro, sei lá, tudo você precisa colocar nessa planilha para você entender quais são todos os seus custos e levantar esses custos mesmo. Cara, nem que você pare 1 hora só para pensar nisso e depois, se você estiver no banho e lembrou de alguma coisa, volta lá e escreve, depois você sai de novo, volta lá e escreve, porque nem sempre você vai lembrar de tudo de uma vez só. Fique tranquilo que isso acontece com todo mundo. Em terceiro lugar, você precisa saber quanto custa a sua hora. E aí vem mais uma outra planilha. Você precisa colocar lá o valor da sua hora e entender como é que você vai cobrar por isso. Ou seja, custos, eles não são apenas os fixos e os variáveis. É também o seu tempo, não é mesmo? Porque o seu tempo custa e com certeza deve custar bastante. Deve custar muito mais do que os fixos e os variáveis. E aí para essa planilha, Roberta, como é que eu faço essa planilha? Ela é muito complexa ou não? É uma planilha simples, gente. Primeira coisa que você precisa definir para fazer essa planilha é saber quanto que você quer ganhar por hora. Você pode usar, inclusive, seu último salário como base, por exemplo. Bom, eu ganhava R$1.000. E quanto que eu ganhava por hora? Você divide lá por 22 dias, dividido por 8 horas de trabalho, 9 horas de trabalho, sei lá. Você vê quanto que você ganhava por hora e aí você vai usar isso como base ou vai diminuir um pouco disso. Depende muito do que você quer e do que você busca. Então, você entende quanto que você quer ganhar por hora. Depois, você vai ver quanto tempo você gasta com cada serviço. Só pensar, porque isso você sabe fazer. Então, dentro de um serviço de uma assessoria completa, quantas reuniões você faz? Bom, digamos que tenhamos 30 fornecedores. Desses 30 fornecedores, a gente faz reunião com 3 de cada item ou com 2 de cada item. E eu vou apenas nas principais. Então, a gente vai na do buffet, da decoração, foto, vídeo e do espaço, sei lá, 5. Então aqui são 2 de cada, são 10 reuniões. Eu participo de 10 reuniões apenas. Gente, exemplos, né, aleatórios. Você vai saber dentro do seu serviço quantas reuniões você faz, ok? Beleza. Então são 10 reuniões.
Quanto tempo dura cada reunião, mais ou menos? 1 hora. Você coloca lá, então são 10 reuniões, vezes 1 hora cada uma, igual a 10 horas. Mágica. Ok, então só aí você cobra lá R$10 por hora, vezes 10 horas, você já sabe que você tem ali um custo de 10 horas dentro de um serviço de assessoria completa. E assim você vai fazer para todo o restante que você faz dentro desse serviço. Quanto tempo você demora orçando e fazendo pedido de orçamento, mandando e-mail? Quanto tempo você demora fazendo análise de cada orçamento, mandando esses orçamentos para os seus clientes? Quanto tempo você demora agendando degustação? Quanto tempo você... E aí você vai pontuando todos os seus to-dos e todas as suas tarefas. E depois você vai colocando quantas vezes você faz aquilo e quanto tempo você demora. Eu faço... Por exemplo, a gente tem 30 fornecedores em um casamento e a gente pede desses 30 itens, 3 orçamentos de cada item. Significa que são 90. Então, são 90 e-mails que eu mando de pedido de orçamento. Eu demoro 3 minutos para montar cada e-mail. Então, você vai montar 3 minutos vezes 90 igual a tanto, que eu não sei fazer essa conta de cabeça. Faz aqui, pelo amor de Deus, não me ajuda. Coloca aqui. Quanto? 270? 270. Se estiver errado, a culpa é do Nando e não minha. Mas é isso. Então, brincadeiras à parte, mas aí você vai colocando isso no final, vai gerar um número mágico. E aí você vai ver quantas horas de trabalho você se dedica para fazer um serviço de assessoria completa versus quanto isso custa. E você vai na outra planilha lá, na segunda que eu falei, e colocar o custo do seu tempo e do seu trabalho. Vamos supor que deu 300 horas de trabalho dentro de um serviço de assessoria completa e você cobra R$10 por hora, significa que o seu custo, o custo do seu tempo é igual a R$3.000. Então você vai colocar lá R$3.000 mais seus custos fixos e os custos variáveis e mais a sua margem. E aí você vai saber quanto que você tem que cobrar, quanto você tem que cobrar efetivamente. Então, depois de você saber o valor médio do mercado, qual que são seus custos fixos e variáveis, qual que é o valor da sua hora e quanto que isso vai custar o seu tempo, você precisa então entender qual que é a sua margem, ou seja, quanto de lucro você realmente vai ter em cada casamento e em cada tipo de serviço. E para isso, você precisa entender quanto que você tem que ganhar por mês. Quanto que você precisa para sobreviver por mês? Eu preciso para sobreviver R$5.000. Ok, então significa que você precisa ter um lucro de R$5.000, ok? Simples. Óbvio que você precisa considerar também todas as suas estruturas, então a gente já falou aqui de custo fixo, custo variável, etc, etc, e tem que sobrar no mês ali para você fazer essa retirada R$5.000 por mês. O outro passo, então, é você entender quantos casamentos você pode fazer por mês. Bom, eu estabeleci que eu faço até 2 casamentos no mês. Ou eu faço 4 casamentos no mês. Mas se forem 2 casamentos no mês e você precisa de R$5.000 no mês, significa que cada casamento precisa ter um lucro de R$2.500. O outro passo, então, é você entender a sazonalidade. Nem sempre, todos os meses, você vai ter 2 casamentos por mês. Vai ter mês que você não vai ter nada, vai ter mês que você vai se desdobrar um pouquinho e vai fazer 3, porque no outro você não fez nada. E aí você vai balanceando isso para você conseguir ter um fluxo de caixa que faça sentido. Porque naquele mês que você não teve nenhum casamento ou não fechou nenhum casamento, como é que você vai ganhar os R$5.000? Ou seja, de acordo com o seu fluxo de caixa que você já tem e que você já planejou. E é óbvio que você precisa saber quanto que você recebe esse ano para você poder pagar no ano seguinte, porque esse fluxo de caixa nosso, ele é mais complexo, né? Então a gente recebe esse ano, eu tô organizando o casamento esse ano, mas na verdade o meu custo, boa parte do custo dele vai ser ano que vem, que é quando ele realmente acontece. Então, isso a gente pode ir muito longe aqui, na verdade, isso é papo para um outro vídeo, para a gente ir muito mais a fundo dentro de fluxo de caixa, mas isso vai te ajudar com certeza a estabelecer o seu preço. E aí, só uma pequena história rápida. Uma vez uma cerimonialista, onde eu estava prestando uma mentoria, né, uma consultoria para ela falou, a gente identificou que ela cobrava menos do que ela gastava. Gente, isso é fatal, isso é muito grave, isso é recorrente. Isso não é, só uma pessoa faz isso. Não, eu não tô falando só de cerimonialista. Isso acontece com vários outros fornecedores de casamento mesmo. Então, você precisa identificar quais são os seus custos, ponto principal. Mas, obviamente que a gente fez um super estudo em cima disso, né, dentro dessa mentoria, para entender exatamente qual seria o preço certo e qual que é o melhor preço para ela cobrar.
E até hoje eu recebo mensagem dessa cerimonialista com muito prazer, assim, adoro receber essas mensagens, porque ela sempre diz que a partir do momento que ela teve essa mudança de mindset e começou a ver o preço como parte do negócio, as coisas mudaram mesmo de figura, né? O preço, ele não é só uma concorrência do tipo, eu vou bater porque meu concorrente não pode ganhar. Não é isso, você precisa entender realmente que, olha, eu não consigo fazer menos, porque eu preciso fechar tanto por mês, e você tem lá a sua conta e você sabe que de acordo com a sua meta é aquilo que você precisa para pagar suas contas. Então, o que é que você vai fazer? Então, cara, o mindset é preço faz parte do negócio e não apenas para ganhar mais um casamento ou para ganhar daquele concorrente. Por isso é simples, não cobre qualquer valor, saiba por que você cobra aquele valor, construa tudo isso com um embasamento e na hora de você apresentar isso para o seu cliente vai fazer muito sentido para ele e ele vai entender todo o valor agregado e toda a construção que você fez em cima disso.